Salve, família vascaína! Você deve estar se perguntando o seguinte: por que o Thiago botou um gol do Ceará ontem contra o Palmeiras? Tá aí, aula de contra-ataque. E aí eu quero destacar essa matéria porque a gente vai entrar aí nessa situação. Tá aqui o seguinte na Net Vasco, uma matéria do UOL Sport, trazida aqui pelo Bruno. Ele diz o seguinte, setores do clube entendem que Zé Ricardo deve sair logo, mais treinador tem respaldo de Salgado. A matéria complementa aqui, há um consenso em núcleos internos de que o trabalho de Zé Ricardo ainda não deu liga e o time do Vasco não tem uma cara. Alguns setores do clube entendem que se faz necessário uma mudança enquanto há tempo. A matéria continua dizendo o seguinte: por hora Zé Ricardo conta com a confiança de Jorge Salgado, que costuma dizer em rodadas de conversa que não é adepto de trocas rápidas de treinador. Aos próximos, alega que na maioria das vezes em que isso acontece é quando a pressão chega a nível irreparável. Então tem alguns núcleos aí do Vasco que entendem que Zé Ricardo não conseguiu dar uma cara aí pro time do Vasco. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: vendo esse gol do Ceará, as características que estão ali presentes, você vê um volante como o Fernando Sobral pegando a bola na entrada da área, conseguindo ali uma arrancada, você tem um Steve Mendonça lá, Speed Mendonça, na ponta esquerda, numa velocidade tremenda. Os jogadores do Vasco realmente proporcionam isso para o treinador? Os jogadores do Vasco dão essas características para o treinador? Claro que eu entendo que o Zé Ricardo faz escolhas equivocadas e principalmente nesse último jogo foi a gota d'água. Realmente é um treinador que está perdido. Eu entendo isso. Basicamente eu estava vendo aquele jogo Vasco e Juazeirense, ele repetiu quase o mesmo time. Só tirou o Juninho e entrou o Yuri Lara. E é inadmissível um time que foi eliminado pela Juazeirense você entrar com o mesmo time numa estreia de Série B. É claro que o torcedor esperava uma mudança, é claro que o torcedor esperava o Figueiredo, é claro que o torcedor esperava o Riquelme na lateral esquerda, mas ele não muda. Realmente ele não muda. E tem treinadores no Vasco, passando pelo Vasco, que são bundões, que realmente entendem que talvez um jogador da base como o Figueiredo não possa entregar, porque é jovem, e aí coloca um bunda cansada como Bruno Nazário. Agora, as críticas ao Zé Ricardo, elas são viáveis? Claro. Agora, não dá para deixar passar que a gestão Salgado não entende porra nenhuma de bola. Porra nenhuma de bola. Eles estão cometendo os mesmos erros do ano passado. E aí chega nós, torcedores, criticamos o Zé Ricardo, mas espera aí, nossa memória não pode ser curta nesse momento. A gente tem que lembrar do que foi construído no ano passado, no ano de 2021, onde Alexandre Pássaro e Jorge Salgado olhavam para sua cara e diziam que o time do Vasco era maravilhoso, que o time do Vasco tinha as peças para subir, que não precisava de reforços porque o elenco do Vasco era um dos melhores da Série B. E aí foi colocada a culpa no Cabo. Saiu o Cabo, entrou o Lisca. O Lisca não deu jeito. Saiu o Lisca, pediu para sair, entrou o Fernando Diniz. Também não deu jeito. E aí muitos torcedores nos grupos de Vasco que eu participo dão um exemplo do Anderson Moreira no Botafogo. E aí que tá. É a montagem do elenco. Isso é uma união, o treinador fazendo um grande trabalho e a gestão entendendo, sabendo captar os recursos técnicos para esse treinador trabalhar. Porque se a gente olhar para o time do Botafogo do ano passado, você não vê as peças no Vasco. O Botafogo jogava com o Chay numa excelente fase ali pelo meio, construindo, mas tinha dois jogadores de muita velocidade pelos lados e um centroavante de muita mobilidade. Então os jogadores do Botafogo entregavam características interessantes. Era o Diego Gonçalves numa ponta, era o Varley ou o Ronald na outra, velocidade, correria, intensidade, o Chay enfiando bola. E aí o Rafael Navarro, então é um trabalho de conjunto. Ou seja, eu entendo que o Vasco não tem um treinador, mas o Vasco não tem pessoas competentes na sua gestão, pessoas para montar o elenco. Então isso não é apenas colocar a culpa no Zé Ricardo, não é o Zé Ricardo que dá uma cara ao Vasco, é um trabalho em conjunto. A gestão também tem que colocar peças interessantes, características interessantes para que possam sim dar uma cara ao time do Vasco. Hoje realmente o Vasco está procurando atacantes lá de campo. Hoje o Vasco é carente do Nenê. O Vasco não tem peças. O Vasco não tem
laterais, e aí a culpa só do Zé Ricardo? É só o Zé Ricardo que não dá uma cara a esse time do Vasco? É uma boa questão, família vascaína. Eu acho que é um trabalho conjunto. O Zé Ricardo é fraco, mas essa gestão é uma merda. Olha a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. E se você é novo aqui, meu nome é Thiago. Já quero te pedir aquela moral de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like pra gente estar chegando a mais vascaíno. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E aí, família vascaína, eu quero destacar aqui uma matéria do GE. É isso mesmo, né? A gente sempre reclama aí, né, que o GE é muito passador de pano, e é realmente, porque eu vou ler essa matéria aqui e você vai entender. Lá no período eleitoral, quando o Salgado tava ali, né, aquele embate contra o Leve, eles não falavam de nada. Não falava mal do Salgado, nada, não falava exatamente nada. E agora que essa situação tá acontecendo aí, de o Vasco vender o seu futebol, até que eles dão uma catucada aqui, e essa matéria aqui é do GE, para que todo torcedor também possa entender. Hoje, o grande problema do Vasco passa pelo Zé Ricardo? Passa. Mas o grande problema é essa gestão de merda que contrata profissionais, não tem competência alguma para montar um elenco capaz de voltar à elite do futebol brasileiro. Né? Vamos destacar essa matéria aqui. Ó. O título dela é o seguinte, ó: Zé Ricardo precisa de Nenê ao lado e de mais ideias para não ser refém da expectativa da SAF. Vamos pegar aqui algumas partes dessa matéria. Ó. O empate por 1-1 contra o Vila Nova em São Januário, com 18 mil pessoas na primeira rodada, ainda representa pouco para um elenco que aguarda a inscrição de 4 reforços para a disputa da segundona. Os atacantes Eric, Zé Vitor, o lateral Gabriel Dias e o meia Carlos Palacios. Foi apenas a primeira rodada de 38, mas o cenário é preocupante por outros sintomas. Então realmente é muito preocupante. Eu tenho certeza que todo torcedor vascaíno está desesperado. E aí você tem 4 jogadores, né, que podem reforçar esse elenco. 4 apostas. Na minha visão, desses 3 que eu citei aqui, que a matéria citou, 3 apostas e 1 refúgio. O Gabriel Dias é um lateral que pode ajudar? Não sei. É um refúgio. E os outros 3, apostas. E aí você não pode botar apenas a culpa no Zé Ricardo. Cadê aquele jogador, aquela referência, aquela certeza para ajudar o Zé Ricardo a dar uma cara ao time do Vasco? Vamos seguir aqui a matéria. O clube vive a expectativa de vender o seu futebol para investidores, o que provoca incertezas em todas as áreas, do time ao diretor e ao treinador. No seu futuro breve, e encontra impaciência grande e desconfiança dos seus torcedores na administração de Jorge Salgado e na condução do time por Zé Ricardo. Os dois foram alvo dos torcedores. E para fechar aqui a matéria, ó, o caldeirão a favor entornou rapidamente com o empate do Vila Nova minutos depois de Raniel abrir o placar. O Vasco hoje vive a esperança da conclusão do negócio da SAF, para transferir a responsabilidade da diretoria de Salgado, que se elegeu com um discurso de soluções e vai entregar ao clube com a marca da incapacidade de fazer administração viável com as próprias pernas. Vamos destacar isso aqui de novo? Mais uma vez, ele foi eleito, né, com um discurso de soluções e vai entregar um clube com a marca da incapacidade de fazer a administração viável com as próprias pernas. É isso, família vascaína. É muito pequeno a gente ficar reclamando do Zé Ricardo. É muito pequeno. Pare para pensar no ano passado, é um grande exemplo isso. Olha o ano passado, nessa gestão, não vamos pegar o cenário todo do Vasco, não, os anos anteriores que nenhum treinador conseguiu dar jeito. Pega o ano passado dessa gestão, pega isso. Passaram 3 treinadores, nenhum deu jeito. O problema do Vasco não é só treinador. Não é o grande problema, o Vasco não tem capacidade, os caras que estão lá são burros, não entendem porra nenhuma de bola, não montam um elenco decente. Eu não tô falando nem só de trazer aquele grande jogador, mas de característica, atacar de lado de campo, aqui, pá, volante, um que saia, um que tenha mais pegada, mais velocidade, mais intensidade, um time de mais correria. O Vasco é cansado.
Quem monta esse time cansado são eles, porra. Essa porra de scout aí que eles fazem, que os passadores de pano falam que tá uma maravilha, que é profissional, que é uma excelente análise. Porra nenhuma, cara. Não dá pra só botar a culpa no Zé Ricardo, porque ano passado foi a mesma coisa. Os grandes culpados foi Cabo, Lisca e Fernando Diniz, não foram, porra. Foi o Salgado e as pessoas que estão lá dentro. Mas a gente cisma em reclamar de Zé Ricardo. O foco total tem que ser no Salgado. Até o GE agora, né, vamos dizer assim, agora tá falando isso. Uma gestão incapaz de administrar o Vasco, incapaz de montar um elenco decente, incapaz de fazer alguma porra pelo Vasco. E aí vai ficar reclamando de Zé Ricardo? Vai trazer um treinador? Vai trazer... E a pergunta que eu deixo pra finalizar o vídeo é essa. Vai chegar um treinador, qualquer nome, pode até botar aí nos comentários. Você tem a certeza que esse treinador vai mudar o Vasco? Vai mudar a cara do Vasco? Vai trazer o Vasco à elite do futebol brasileiro com esse time? Eu tenho certeza que você vai falar não. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.